A graça e a paz do Senhor Jesus a todos queridos e amados. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos no mês de março, finalzinho de março, a semana santa que muitos comemoram. E eu gostaria de trazer uma palavra para você acerca da Páscoa. Qual o sentido da Páscoa? Como que a Páscoa foi instituída? E aprender um pouquinho dentro da palavra de Deus. Para isso eu quero convidar você. Calmamente você vai abrir aí a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, um dos livros Pentateuco, e você vai ler no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 28, que vai falar sobre a instituição da Páscoa. E é dentro desse texto, nesse texto e aproveitando todo o contexto, que nós vamos meditar nessa palavra. Dá uma pausa aí no vídeo, leia com bastante atenção, e aí nós vamos compartilhar junto com você essa palavra tão maravilhosa que é a gloriosa palavra de Deus. Então, texto bastante longo, mas muito gostoso de você ler, porque cada versículo vai te dando uma compreensão sobre a instituição da Páscoa. O judaísmo tinha muitas festas. O povo judeu é um povo muito festivo, e havia uma finalidade de tanta festa. A finalidade das festas era não deixar o povo esquecer das ações divinas na história de Israel. Então Deus sempre agiu de uma forma muito maravilhosa com esse povo. E esse povo sempre foi um povo muito festeiro, muito alegre. E dentre várias festas, podemos citar aqui 7 festas, são as principais do povo judeu, que é a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, Ano Novo, Yom Kippur, Chamucar e Purim. Entre essas 7 festas está aí a Páscoa. A festa da Páscoa, ela está ligada à libertação dos israelitas. Então, aquele povo que mais de 400 anos era escravo de Faraó, e aquele povo foi liberto. Então, antes que antecedesse a última praga, foi instituída a Páscoa. Então, nós sabemos que o povo de Israel estava ali escravizado. Deus levanta Moisés com grande poder e autoridade. Ele vai até Faraó por ordem de Deus. E ali Deus vai manifestar o seu poder, e Deus vai tratar com Faraó. E a primeira das pragas, as águas foram transformadas em sangue. Depois veio a segunda, que foi as rãs. Depois a terceira, que foi a praga dos piolhos. A quarta, que foi as moscas. A quinta, a peste dos animais. A sexta, as úlceras. A sétima, a saraiva. A oitava, que foi a praga dos gafanhotos. A nona, que foi as trevas. E a 10ª, essa que seria o que culminou a saída do povo de Israel do Egito, que seria a morte dos primogênitos. E antes que aquele povo saísse, ali Deus instituiu a Páscoa. E estudar a origem dessa festa, irmãos, e seu significado, é uma valiosa oportunidade de compreender melhor grandes verdades acerca da redenção do povo de Deus. Porque existem tantas
tantos enganos, né, baseado nessa festa da Páscoa, que não tem nada a ver com aquilo que realmente é a Páscoa, né? Então aqui você vai aprender sobre a libertação, sobre a redenção de um povo, do povo de Deus. Então estudaremos a Páscoa em dois momentos distintos: o fato histórico, registrado no livro de Êxodo, e a posterior comemoração dessa festa no contexto do Novo Testamento. A gente vai dar uma observada aqui, tanto vendo aqui o fato histórico lá no Antigo Testamento, como também dentro do contexto do Novo Testamento. Então, Êxodo capítulo 12, versículo de número 13, vai dizer o seguinte: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então essa palavra Páscoa tem sua origem no verbo hebraico passar, que significa passar por cima. O texto que você acabou de ler, você vai perceber que o Senhor, ele manda com que cada família israelita, eles entrem e fiquem dentro de casa, matem um cordeiro sem defeito, ou um cabrito, e ali eles preparam aquele cordeiro. Se a família for pequena, eles podem chamar o vizinho, contanto que eles possam comer aquele cordeiro. E a Bíblia diz que eles têm que matar aquele animal e passar o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte vier, que ele observar o sangue dos umbrais daquela porta, daquela casa ali, então o anjo vai passar por cima. Então essa palavra Páscoa significa passar por cima, sentido de poupar, né? De dar livramento àquela casa. O termo foi usado para referir-se ao anjo que passaria por cima da casa dos israelitas e não feriria de morte os seus primogênitos. Então, depois que o Senhor havia enviado 9 pragas ali para o Egito, como nós já falamos, com a finalidade de fazer com que Faraó libertasse aquele povo escravo dele, que era o povo de Israel, Moisés anuncia a chegada da 10ª praga. Então o Egito seria visitado pelo anjo da morte e todos os primogênitos de homens e de animais seriam mortos. Mas Deus prometeu um livramento, e esse livramento seria exatamente a aspersão do sangue nos umbrais das portas, para que naquela situação onde eles estavam ali dentro de casa, eles tinham que estar dentro de casa, guardados, protegidos, para que o anjo ali não matasse o primogênito daquela família. Então, em cada família, um cordeiro seria morto, o sangue deveria ser aspergido sobre os umbrais da porta, um símbolo de proteção para que o anjo passasse por cima da casa. Durante aquele momento em que eles estavam ali naquela casa, eles teriam que fazer uma refeição, que seria a Páscoa propriamente dita, a comida que eles iriam participar ali naquele momento. O cordeiro era comido assado, não poderia ser cozido. O animal não poderia ter nenhum tipo de defeito, não ter qualquer osso quebrado, exatamente prefigurando a pessoa de Jesus Cristo, porque João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi morto naquela cruz, mas nenhum osso dele foi quebrado, assim como esse cordeiro, que também era uma prefiguração de Cristo. E eles tinham que também comer ervas amargas, que falava da amargura da escravidão do Egito por 400 anos. Pães asmo, o pão tinha que ser asmo, recordava o pão da aflição. Não havia tempo para levedar a massa. Então tudo era ali muito, muito rápido, né? E aí nós podemos ver
em Deuteronômio, no capítulo de número 16, e o versículo de número 3 vai dizer, olha, nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida, né? Então, a refeição pascal era essa, era o cordeiro comido assado, era ervas amargas e pão asmo, né? Havia uma razão pedagógica de toda aquela instituição que Deus estava colocando para o povo israelita. O significado daquela festividade, os pais ensinariam sobre o sofrimento no Egito e a libertação trazida pelo Senhor. Então, ali havia uma razão pedagógica, onde a família passando de geração para geração o significado daquela festa que seria a libertação do povo que tanto sofreu, mas que foi liberto pela mão do Todo-Poderoso Deus. Quem poderia participar da Páscoa? Quem era que poderia participar dessa refeição pascal? A Bíblia diz, de acordo com Êxodo, capítulo 12, versículos de número 43 e 45, você pode conferir aí na sua Bíblia, e o versículo 48 a 49 do capítulo de número 12, como a leitura que a gente pediu para você ler, o estrangeiro não poderia participar da festa a não ser que estivesse hospedado com algum israelita. Aí ele poderia participar, caso contrário não poderia. E também ele teria que ser circuncidado. Se ele não fosse circuncidado, ele não poderia participar da festa. O escravo comprado por dinheiro, se fosse circuncidado, também poderia participar da festa. Após a celebração do Sinai, a Páscoa caiu em esquecimento. Depois de algum tempo, vindo a ser comemorada somente na entrada de Canaã. Nós percebemos aqui que não existe nada que se relacione a coelho, a ovos, não é? Nada que os homens muitas vezes introduzem como símbolo da Páscoa não existe. Para alguns, os ovos enfeitados fazem parte de uma tradução que começou na Idade Média. Tem nada a ver com a instituição da Páscoa que a Bíblia realmente fala, o que realmente significa a Páscoa. Século antes, os chineses já costumavam colorir ovos que eram distribuídos aos amigos na festa da primavera, como lembrança de contínua renovação da vida. Aí, na Idade Média, os chineses tinham esse costume de pintar ovos e no final da primavera eles faziam e pintavam ovos e presenteavam as pessoas. No século XVIII, a Igreja Católica adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Assim foi aceito um costume originalmente pagão, e pilhas de ovos coloridos começaram a ser benzidos antes da distribuição entre os fiéis. Mas se você for para a Bíblia, em Êxodo capítulo de número 12, você vai perceber literalmente como que é a instituição da Páscoa, o que foi usado na ceia pascal, quem participava da Páscoa e o significado da Páscoa, que seria a libertação do povo israelita ali da escravidão de Faraó. Já a questão dessa lenda de coelhos, histórias sobre esses coelhos aparecem em 1215 na França. É uma mistura de mitologia pagã, onde coelhos eram símbolos de fecundidade e abundância com a tradição católica. O próprio sentido dos ovos como símbolo de vida se perdeu na história. Então, a Páscoa no Novo Testamento. A instituição da ceia. Durante seu ministério, Jesus ele participou da Páscoa juntamente com os discípulos.
Em João capítulo 2, e o versículo de número 23, diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então Jesus estava ali presente na festa da Páscoa. Em João 6, de número 4, vai dizer o seguinte: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E assim como também João 14, versículo de número 1, vai dizer: ora, antes da festa da Páscoa, subindo, então antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi exatamente durante essa festa que tudo aconteceu ali para que Jesus fosse levado até o alto daquela cruz. Então, ao celebrar a Páscoa, que aconteceu sua crucificação, Jesus instituiu a Santa Ceia. Ele reuniu os discípulos, ele partiu o pão, ele comungou junto com os discípulos, e ali, depois de ministrar a Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus canta um hino. Os discípulos haviam preparado antecipadamente ali tudo para a ministração da Santa Ceia. Enquanto participavam, o Senhor dá alguns novos ensinos e ênfase naquele momento. Então Jesus vai falar sobre a simbologia do pão, o corpo de Cristo, porque celebramos a Santa Ceia como gratidão a Deus, que nos traz a memória o que Jesus fez por nós, o que Jesus faz, o que Jesus já tem preparado para nós lá na glória. Então o pão é um símbolo do corpo de Cristo, a simbologia do vinho, que é o sangue de Jesus derramado em favor dos pecadores, é um símbolo. 3 verdades entregam a narrativa da ceia do Senhor: a lembrança, o sacrifício e a aliança. Já o apóstolo Paulo, ele vai estabelecer uma profunda relação entre a Páscoa e a ceia. O apóstolo refere-se a Jesus como nosso Cordeiro Pascal. A grande fonte para estudo do pensamento paulino sobre a ceia do Senhor está em 1 Coríntios 11, de 23 a 30. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então Paulo ele faz assim uma relação, entre Páscoa e ceia. E aqui nesses versículos está a grande fonte para esse pensamento paulino sobre a ceia do Senhor. Paulo reforça o ensino de Jesus sobre a simbologia dos elementos pão e vinho, ou seja, corpo e sangue. Ensina também que o sacrifício de Jesus sela o novo pacto, que seria o pacto da graça. No versículo 25, este cálice é a nova aliança no meu sangue, né? O cálice é a nova aliança, assim como a Páscoa tinha um efeito pedagógico para ensino das gerações futuras, também a ceia do Senhor. Assim como a Páscoa ficou os judeus até hoje celebram a Páscoa, talvez com algumas diferenças, com algumas mudanças, mas celebram a Páscoa, e as famílias judias têm esse costume de passar de uma geração para outra a história da libertação. A Santa Ceia também, porque no versículo 26 de 1 Coríntios 11 vai dizer: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a Santa Ceia nos remete, nos leva
todo mês que nós participamos da ceia, a celebrar com grande alegria também a nossa libertação. O povo judeu tinha que ficar dentro de casa, protegido por aquele sangue que estava nos umbrais das portas, que na verdade ali era uma questão de obediência. Eles estavam ali para obedecer à ordem do Senhor. E hoje nós temos a proteção do sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos que celebrar a ceia do Senhor e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque através da morte de Jesus, da vida de Jesus, é que nós somos redimidos e somos guardados e protegidos na sombra do Altíssimo. João Batista já se referia a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João capítulo 1, versículo de número 29, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como a marca do sangue do Cordeiro livrou os israelitas do sofrimento, Jesus, derramando seu sangue, poupa os que creem da morte eterna. Cristo é o Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão do mundo, ou seja, do Egito. Através do seu sangue, recebemos a libertação, o perdão dos nossos pecados. Somos convidados a comer a carne do Cordeiro que, sem defeito, foi levado ao matadouro. Lá em Isaías capítulo 53, e o versículo de número 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sem abrir a boca e sem sofrer nenhuma quebradura, porque lá em João capítulo 6 e o versículo 56 vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Em João 19:36 vai dizer o seguinte: porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ou seja, os ladrões, os homens que estavam de um lado do outro, tiveram os ossos quebrados, mas Jesus, nem um osso do seu corpo foi quebrado, para que se cumprisse a palavra: o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. Assim como o Cordeiro prefigurava o Cristo, também tinha que ser perfeito, sem nenhum osso quebrado, sem nenhum defeito. Assim o nosso Cordeiro imaculado, que é Jesus. Então a nossa forma de comemorar a nossa libertação, a nossa Páscoa, é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então, celebremos ao Senhor, crendo que Ele é a nossa Páscoa, e todos os dias nós devemos santificar e apresentar as nossas vidas em louvor, gratidão e adoração a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Espero que você seja abençoado através desta palavra. Abra o seu coração, receba a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, medita na palavra do Senhor. Ela vai trazer sabedoria, graça, poder e unção sobre a sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Fica na bênção e na paz do Senhor Jesus. Paz